Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Estou aqui para resolver para vocês essa questão de vestibular. Muito bem, aqui você vê um gráfico que é um gráfico comum em crescimento populacional. Aqui você tem uma variação daquele gráfico tradicional, mas vamos a ele então. Observe o gráfico abaixo, que representa o crescimento populacional de uma espécie animal, em que x corresponde ao tamanho populacional e t ao tempo. Até aí tudo bem. Bom, aí o que acontece? Esse gráfico você já deve reconhecê-lo, mas vamos destrinchar ele um pouquinho, explicar algumas partes importantes. Para começar, essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, ela representa a capacidade máxima que aquele lugar suporta, né? Então, aquele lugar onde foi verificada aquela população de seres vivos, ela só suporta até um determinado limite, uma determinada capacidade de seres vivos. Se passar daquela quantidade de seres vivos, ocorre a mortalidade. Por quê? Porque vão faltar os recursos naturais, água, comida, né? Enfim, vai haver uma competição e morte. Portanto, essa capacidade máxima é aquilo que acontece naquele ambiente e que vai frear um pouquinho o crescimento para que nenhuma espécie se transforme numa superpopulação. Essa linha representa o que de fato aconteceu. Ou seja, é o crescimento real, aquilo que realmente acontece. Repara que o crescimento real não ultrapassa a capacidade máxima de suporte daquele lugar. Óbvio, porque se ultrapassar, vai ser por um pequeno tempo, logo ela volta ao seu estado original. Então, o limite nunca é ultrapassado. É isso que acontece de verdade, na realidade. Por isso, a gente chama isso de crescimento real, curva de crescimento real, tá? Bom, em relação a essa população, a questão pergunta o que é correto afirmar. Vamos ver. Bom, primeira afirmação, vamos ver se está certa. Essa população vive em um ambiente com recursos ilimitados. Bom, se você prestar atenção, ela está dizendo que os recursos são ilimitados. Isso não é verdade, porque se fossem ilimitados os recursos, não haveria uma capacidade máxima. O que são esses recursos? São a água, são o alimento, né? Enfim, a luz, porque ela beneficia os vegetais para fazer a fotossíntese. Então não existe recursos ilimitados. Os recursos são limitados. Então a limitação do recurso é que faz aparecer a linha pontilhada. Então essa afirmação não é verdadeira, tá? Próxima afirmação, letra B. A sua estabilidade ocorre quando não há mais predadores. Pelo contrário, quando não há mais predadores, os predadores fazem parte dessa capacidade máxima. Os predadores ajudam a manter essa linha pontilhada. Então, essa afirmação está errada, tá? Então, ele ajuda a fazer a estabilidade, né? Se não tiver predador, a população pode crescer de um jeito incontrolável. Então, essa alternativa também está errada. Próxima. A sua estabilidade ocorre quando atinge o limite máximo de indivíduos. Espera aí, vamos ver. A sua estabilidade, ou seja, quando ela chega perto da linha pontilhada, ela se mantém na horizontal. Então, quando atinge o limite máximo de indivíduos? Sim, atingiu o limite máximo suportado por aquele ambiente, tá? Então, essa alternativa não tem nada de errado.
Portanto, é a alternativa certa. Se você não entendeu bem, repare nesse ponto. Olha só, a linha parou antes da pontilhada, a linha que representa o crescimento real. Ela termina antes, né, da capacidade máxima. Então, a sua estabilidade ocorre quando atinge o limite máximo de indivíduos. Atingiu ali, parou, não passa dali. Portanto, essa alternativa está certa, porque aqui é o limite máximo de indivíduos que podem sobreviver naquele lugar. Entenderam? Então, ótimo. Eu volto com uma outra questão para vocês. Um abraço e até já. Tchau.